Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como no trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a morte e a prisão. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém? Senhor meu Deus, eterno, poderoso e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, fala conosco, fala com a tua igreja, porque teu povo te ouve. Fala com teu povo, meu Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus Todo-Poderoso e ao Espírito Santo de Deus, seja dada toda honra, seja dada toda glória, seja dado todo louvor e toda adoração. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós vimos aqui Jesus dizendo a Pedro que ele precisava se converter. Meus irmãos, não sou eu que estou dizendo que Pedro era desconvertido naquele tempo. Foi o próprio Jesus que o disse. E tu, Pedro, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Que palavra forte, meus irmãos. E saber que Pedro foi um homem que andou ao lado de Jesus, foi um homem que estava no monte da transfiguração, um homem que andou sobre as águas, um homem que viu a sua sogra sendo curada. Todos esses milagres Pedro presenciou. Então eu entendo, meus irmãos, que aquele que ainda não tem o seu convertimento por completo, ele também recebe vitória, ele também alcança milagres, ele também vê a glória de Deus. E nessa noite é o assunto da nossa mensagem: o crente convencido. O que é o crente convencido, meus amados irmãos? É aquele que se gloria, que se acha melhor do que os outros? Não. O crente convencido é aquele que foi convencido pela palavra. A palavra convenceu ele. Ele concorda que a palavra é certa, ele concorda que Deus é bom, ele concorda que Deus salva, ele concorda que a palavra é importante, ele concorda que Jesus voltará. Esse é o crente convencido. O crente convencido, meus irmãos, ele crê na palavra, ele sabe de todas as coisas. Tem uns que até cumprem a doutrina de Deus, mas ele tem uma diferença do crente convertido. O crente convertido, ele é observador, ele é cumpridor da palavra do Senhor. O convencido, ele crê, ele sabe que é certo, porém ele não pratica, ele ainda não é maduro na fé. E a Bíblia vai dizer que Satanás pediu para cirandar com Pedro. Glórias a Deus. E cirandar aqui, meus irmãos, pode significar uma provação muito forte, como foi ali na vida de Jó. Pode significar uma dúvida muito tremenda no coração, e pode significar ainda uma enfermidade na vida de alguém. Todas essas coisas podem ser um cirandar de Satanás na vida de alguém, se Deus assim o permitir. Então a Bíblia diz que Jesus tem um cuidado muito grande dos seus, e Jesus não permitiu
que Satanás se andasse com Pedro, porque Jesus sabia que ele não estava preparado para poder ser peneirado naquele momento. Pedro não tinha um revestimento especial, Pedro não estava ainda capacitado para aguentar aquela provação, aquela batalha que Satanás propunha a fazer com Pedro. E Jesus, como é muito zeloso, Jesus entra em defesa de Pedro e não permitiu que viesse aquela provação. E esse cuidado de Jesus é porque Jesus sabia que ele não estava preparado. E Jesus sabia ainda que se viesse uma provação muito forte, Pedro desfaleceria. Olha o que ele diz aqui, ó: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus não deixa nós passar por uma provação maior do que nós podemos suportar, mas antes Ele nos dá um escape. E foi isso que Jesus fez na vida de Pedro naquele dia. Porque quem sabe, se Jesus tivesse permitido aquele vento, aquela provação na vida de Pedro, quem sabe Pedro poderia ser desviado naquele momento. Então Jesus tem um cuidado muito grande daqueles que são os teus servos. Jesus vai deixar acontecer as coisas na tua vida no momento certo. Tem pessoas que lutam, que pelejam para alcançar algo e ainda não conseguem. Sabe por quê, meus irmãos? É porque quem sabe você ainda não está preparado para receber. Deus não vai te entregar algo que você não está preparado para receber. Deus não vai te entregar algo que você não está capacitado para cuidar. Deus só vai te entregar depois que você estiver preparado, por um motivo, para que a sua fé não desfaleça. Glórias a Deus, aleluia. E o crente convencido, meus irmãos, ele apresenta umas certas características. E eu vou estar aqui expondo a meus irmãos quais são as coisas que um crente convencido faz. Eu já expliquei que o crente convencido ele crê. Eu já expliquei que o crente convencido ele vai para a igreja. Eu já expliquei que tem uns crentes convencidos que até obedecem a doutrina, mas eles não têm um firmamento na palavra. Eles não estão firmados em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Uma vez escrevendo aos Hebreus, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo vai dizer: eu tenho alimentado vocês com leite, porque vocês ainda não podem suportar o alimento sólido. Glórias a Deus, aleluia. Quando Paulo disse isso aos Hebreus, ele estava dizendo: vocês ainda não estão capacitados para receber o que eu tenho para entregar para vocês. Era isso que Paulo estava dizendo. E quantos crentes na casa do Senhor vivem dessa maneira nos dias de hoje? Pessoas que vão para a igreja apenas por um ritual, pessoas que vão para a igreja apenas porque tem que ir, mas não sabem o verdadeiro significado da adoração, não sabem o verdadeiro significado de estar na presença do Senhor, porque ainda não o compreenderam, porque são imaturos na fé. Glórias a Deus, aleluia. E eu vou estar aqui expondo o que acontece na vida de um crente convencido. Eu vou estar pegando como base o apóstolo Pedro, que é o que está sendo dito aqui nessa noite, né, que faz parte desse texto. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 31, que quando Pedro andava sobre as águas, a Bíblia diz que Pedro duvidou. Então, uma das coisas que acontece na vida do crente convencido, daquele que ainda não está preparado para estar com Cristo, ele apresenta muita dúvida no seu coração. Ele apresenta muitas dúvidas na sua vida. E no seu caminhar, no seu dia a dia, ele é facilmente persuadido por pessoas que falam coisas que às vezes nem está escrito na palavra. Como aquele crente, ele tem um coração duvidoso, ele vai acabar absorvendo algumas heresias, ele vai acabar absorvendo algumas coisas que até mesmo não estão escritas na palavra do Senhor. Então, uma das características do crente convencido é porque ele apresenta dúvida no seu coração. Ele não tem certeza do Deus que ele serve, ele não tem certeza do Deus que ele busca, ele não tem certeza para onde ele vai, ele não tem certeza do que será na tua vida no futuro. Glórias a Deus. Mas o crente convertido é como o servo do Senhor chamado Jó, que está escrito no livro de Jó, no capítulo 13, no versículo 15, que está escrito assim, ó: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Glórias a Deus. Tem convicção da fé que serve,
A Bíblia diz, meus irmãos, que Jó, ele fazia sacrifício pelos seus filhos, só de pensar que eles poderiam ter pecado, porque ele tinha convicção do Deus que ele servia. Ele não tinha dúvida que o Deus que ele servia era o Deus do sobrenatural, que até mesmo depois de morto pode ressuscitar, que até depois de morto pode trazer a vida. Glórias a Deus, aleluia. A dúvida é um dos defeitos do crente convencido. Ele anda titubeando, ele anda seguindo toda sorte de doutrina, todo vento de doutrina, e o apóstolo Paulo também fala sobre isso. Irmãos, eu estava vendo hoje um vídeo na qual uma pregadora do Evangelho pregando na internet, e aquela mulher dizia e afirmava que não precisa congregar, que o crente pode ficar só em casa mesmo, que está muito bom, que está passando bom. Uma mulher, meus irmãos, que não apresenta nenhum testemunho, uma mulher que não tem nenhuma marca de Cristo, com as unhas pintadas de azul, com a sobrancelha feita, com um batonzão vermelho no rosto, parecendo uma pombogira, e pregando na internet, enganando o servo de Deus. É isso que nós temos visto nos últimos dias. E se for um crente que ele não estiver firmado na palavra, que ele não tiver conhecimento da Bíblia Sagrada, ele acaba caindo nesses enganos e nessas artimanhas de Satanás. Mas Jesus Cristo está aqui nessa noite, o Espírito Santo está aqui nessa noite, para tirar a dúvida do teu coração, para tirar a dúvida da tua alma, e te dar a vitória pelo poder do sangue do Cordeiro. Outra coisa que o crente convencido apresenta, meus irmãos, ele não tem autocontrole. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 18, no versículo 10, que Pedro, arrancando da espada, cortou a orelha do servo do Senhor chamado Malco. No momento da aflição, no momento da luta, que ele viu que Jesus estava sendo preso, Pedro tomou essa atitude. O crente convencido, ele não tem autocontrole de si mesmo, ele não tem a mansidão, a benignidade do Espírito Santo, e ele age por impulso. Glórias a Deus, aleluia. E quantos crentes que tem por aí agindo por impulso? Tem uns crentes aí, meus irmãos, que ele anda conforme a lei, como era a lei do passado. Se me bater, eu desconto. Se me machucar, eu machuco de volta. É olho por dente, é olho por olho e dente por dente. Eles andam como era a lei do passado. Eles revidam a provocação, eles revidam aquilo que desagrada a eles. Sabe aquele crente que diz assim: eu não levo desaforo para casa? Quem já ouviu alguém dizer assim? Eu já ouvi gente dizer isso demais. A pessoa que diz isso, ela precisa se converter, ela precisa aceitar Jesus, ela precisa ter um espírito de mansidão, ela precisa nascer de novo da água e do Espírito. Oh, glória, aleluia! Então, meus irmãos, o crente convencido, ele não tem autocontrole. Eu já ouvi crente dizer: eu sou crente, mas o meu revólver não é crente. É o crente que é convencido. Ele é convencido pela palavra, ele sabe que a palavra é certa, ele sabe que Jesus salva, mas ele não coloca a palavra de Deus em prática. Ele não pratica a palavra de Deus. E a palavra de Deus só produz fruto na nossa vida. A palavra de Deus só acrescenta a nossa fé no momento que ela é colocada em prática, no momento que ela é aplicada na nossa vida, no momento que ela é aplicada no contexto 100%, aí ela produz fruto na nossa vida. O crente convencido, ele ainda tem mais uma característica. Eu quero apontar aqui 3, tem várias, mas eu estou apontando aqui 3 porque o horário não espera. Ele nega Jesus. Todo crente convencido, ele nega Jesus. A Bíblia diz no livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 71, que quando Pedro foi confrontado, Pedro negou Jesus. Quando alguém chega para Pedro e fala: você é discípulo dele, eu te vi com ele, a Bíblia diz que Pedro negou, falou: não conheço esse homem. É característica do crente convencido. E nos dias de hoje, meus irmãos, o que o crente convencido faz? Ele coloca uma roupa diferente quando ele vai para o trabalho, ele coloca uma roupa diferente quando ele vai para a escola, para a faculdade, para a festa,
quando ele vai passar as férias na praia, né, meus irmãos? E tem muito crente caindo nisso aí. Ele coloca uma roupa diferente. Sabe para que isso, irmãos? Ele tem medo de ser rejeitado. Ele tem medo de ser excluído da sociedade. Ele tem medo de ser taxado como diferente. Mas é aí que está o engano. A Bíblia diz que o crente é a luz do mundo e o sal da terra. Você tem que ser diferente por onde você passar. Se não tiver a essência do Espírito Santo, não tem valia. Se não tiver a essência do Deus vivo, você é igual ao mundo, você é igual às trevas, você é igual ao pecado, você é igual às coisas do mundo. Aleluia. Tem que ter diferença. Mas o crente convencido, ele fica com medo do local que ele está. Ah, irmão, aqui eu não posso falar da palavra de Deus, não. Aqui só tem ímpio, aqui só tem pessoas incrédulas. Característica do crente convencido: ele não tem coragem de falar do amor de Jesus. Ele tem medo de ser perseguido, ele tem medo de ser excluído, ele tem medo de sofrer o famoso bullying que existe por aí. É isso que acontece quando o crente é convencido. Ele não tem convicção da tua fé, ele nega Jesus. E Jesus disse: aquele que tiver vergonha de mim, das minhas palavras, eu também o negarei diante dos anjos e de Deus Pai. Glórias a Deus. O crente convencido, meus irmãos, ele se adapta ao ambiente. Quem está entendendo essa palavra da glória a Deus? Ele se adapta ao ambiente, sabe para quê? Porque ele não quer contrariar, ele não quer ser diferente, ele quer andar igual às outras pessoas. A irmã, quando vai para um lugar, coloca uma roupinha mais apertada, passa uma basezinha nas unhas, sabe por quê, irmãos? Porque eles não querem ser diferente. Ele não quer carregar a essência do Espírito Santo, porque Jesus mesmo disse: e pelo amor ao meu nome sofrereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque não tocarão em um fio do cabelo da tua cabeça, nem um fio do teu cabelo perecerá. Assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O crente convencido, meus irmãos, ele quer andar de acordo com o mundo, para que ele não venha a ser taxado de diferente. Glórias a Deus. Ele quer andar de acordo com aquilo que o mundo oferece, para que ele não venha ser discriminado, porque muitas das vezes nós somos discriminados, meus irmãos. Mas Jesus diz: neste mundo tereis aflições. É míster que nós tenhamos aflições. Então eu já disse aqui que o crente convencido, ele é duvidoso, ele não tem autocontrole. Glórias a Deus. Ele é vingativo. Glórias a Deus. Mas o que foi que Jesus disse? Se alguém bater em um lado da tua face, oferece também o outro. E se convidar para te andar uma amiga, caminho com ele duas. É um ensinamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o crente convencido, ele é vingativo. Ele não atenta para a palavra de Deus. Ele anda de acordo com os seus propósitos no seu coração. Glórias a Deus. Ele nega Jesus na tua fé. Ele nega Jesus na tua caminhada. Ele deixa de falar as verdades de Cristo quando está no meio de outras pessoas. As pessoas falam até mesmo dos crentes e ele não se levanta para defender. É porque ele ainda não tem convicção do Deus que serve. Ele ainda não tem convicção da fé que ele tem. Mas Jesus Cristo está levantando uma turma de adoradores que vai repreender o diabo, que vai repreender as heresias, que vai repreender as forças das trevas, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Jesus Cristo está levantando um batalhão de homens corajosos, que não vai ter medo diante das provações, que não vai ter medo diante da dificuldade, que não vai ter medo diante da espada, que não vai ter medo diante da morte, porque sabe que se morrer, Jesus Cristo é poderoso para ressuscitar, Jesus Cristo é poderoso para dar vida. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, eu estou sentindo a unção do Espírito. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu quero aqui concluir essa mensagem. Ser servo de Deus não é fácil, e nunca foi fácil. E quem dizer para você que ser servo de Deus é coisa fácil, está mentindo. Ser servo de Deus é difícil, meus irmãos. E por que alguém topa esse desafio?
porque o galardão é grande, porque a recompensa é maior, porque é ruas de ouro, porque é Nova Jerusalém, é uma morada eterna, é vida eterna na presença do Todo-Poderoso, aonde não haverá pranto, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais enfermidade. É por causa da recompensa que a gente aceita o desafio de servir a Jesus, meus irmãos, é o desafio de matar a nossa carne todos os dias. Não pensa você que alguém que tem 10 anos de crente não tem luta, porque ele também tem luta igual a você. Todo dia carrega a cruz, todo dia renúncia ao pecado. O pecado está batendo na tua porta todo dia, porque o pecado quer continuar reinando na tua vida, o pecado quer continuar dominando a tua vida. Mas Jesus Cristo chegou para desbancar o pecado, Jesus Cristo chegou para desbancar a morte, Jesus Cristo chegou para trazer a vida, e a vida é aleluia. Glória a Deus. Ser servo de Jesus Cristo, meus irmãos, é todo dia matar a nossa carne, é todo dia deixar de lado as nossas paixões, com as nossas concupiscências. Meus irmãos, eu sinto até pena de algumas irmãs, porque a vaidade é algo que corrói as irmãs. Uma das maiores dificuldades da mulher que é crente é a questão da vaidade. A carne pede para usar coisas que não glorificam a Deus, a carne pede para usar coisas que não agradam ao Espírito Santo. É uma batalha travada todos os dias, mas nós precisamos permanecer. Aquilo que nós pensamos que morreu, continua vivo, só está adormecido de um lado. Se você der lugar ao pecado, ele volta e volta com força, e te derruba, e te lança no lamaçal e no lago de lodo. Aleluia, glórias a Deus. A batalha de servir a Deus, meus irmãos, é uma batalha diária, é uma batalha tremenda. Todo dia tem que matar um leão e deixar o leão amarrado para matar no outro dia. Mas a recompensa é grande, porque quando Jesus voltar, quando cessar os nossos dias nessa terra, nós moraremos em uma cidade maravilhosa, nós teremos vida eterna, nós beberemos água da fonte da vida, nós viveremos na cidade que tem muro de ouro, aleluia. Mas aqueles que não quiserem renunciar às obras da carne, aqueles que não quiserem renunciar ao pecado, aqueles que não quiserem renunciar à vaidade, aqueles que não quiserem renunciar à idolatria, aqueles que não quiserem renunciar à prostituição, ao adultério, segundo casamento, aqueles que não quiserem renunciar, meus irmãos, tem preparado para eles o lago de fogo e enxofre, aonde haverá pranto e ranger de dente, aonde haverá dor eternamente, aleluia. Então, meus irmãos, a nossa batalha tem que continuar até o último dia da nossa vida, porque o pecado insiste em nos dominar, a carne insiste em nos levar para o buraco, a carne insiste em nos levar para o pecado e para aquilo que não agrada a Deus. Mas nós temos que dizer não à carne todo dia. Eu estou com Jesus, eu amo Jesus, eu estou do lado de Jesus, eu renuncio, eu deixo de lado, por amor ao meu Jesus eu deixo de lado, por amor ao meu Jesus eu deixo de lado, por amor ao meu Jesus eu renuncio, eu deixo de lado, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Pedro tinha feito tantos milagres ao lado do Senhor Jesus. E Jesus olha para Pedro e diz: olha, Pedro, você precisa se converter. Aleluia, glórias a Deus. O mesmo Pedro que depois vai pregar e vai ganhar 3.000 almas para Jesus em uma só pregação. O mesmo Pedro que vai orar à porta do templo chamada Formosa e vai levantar um paralítico juntamente com João. O mesmo Pedro que a Bíblia diz que até a sombra dele curava os enfermos. O mesmo Pedro que fez essas maravilhas era o Pedro que Jesus disse: você precisa se converter, Pedro, você precisa se converter. E eu quero provar para os irmãos que a luta nossa continua até o último dia da nossa vida. Depois que Pedro tinha feito esses milagres, depois que o paralítico tinha levantado, depois que Pedro tinha ganhado 3.000 almas para Jesus, depois que a sombra de Pedro curava os enfermos, a Bíblia vai dizer que teve uma reunião lá entre os judeus, glórias a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que mesmo assim Pedro estava agindo dissimuladamente, glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Imagine só, meus irmãos, a nossa batalha até o último dia da nossa vida. Pedro já era um bom pregador.
pecador, Pedro já tinha se convertido, Pedro já tinha ganhado almas para Jesus, Pedro já tinha fundado a igreja de Cristo, e ainda assim o pecado ainda estava rodeando a Pedro, colocando a Pedro para dissimular, e a Bíblia diz que Paulo repreendeu a Pedro. Glórias a Deus, aleluia. É uma prova, meus irmãos, que a nossa batalha até o dia da nossa morte, a tua batalha até o dia que você morrer, que você for sepultado e for recolhido pelos anjos, nesse dia termina a sua batalha. Mas enquanto estiver nessa terra terá luta, enquanto estiver nessa terra terá batalha, enquanto estiver nessa terra terá provação. Mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo, Ele está contigo, Ele não te desamparou, Ele não te deixou parado, Ele está contigo nessa batalha. Até o último dia da nossa caminhada haverá provação. Até o último dia da nossa caminhada, Satanás ele vai estar te rodeando ainda, querendo tragar a tua alma. A Bíblia diz que ele está rodeando como um leão, procurando a quem possa tragar. Glórias a Deus. Rodeando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele está rodeando sozinho? Não, está rodeando os crentes também, está rodeando todo mundo. Satanás não desiste de ganhar a nossa alma, Satanás não desiste de levar a nossa alma para o inferno, mas Jesus Cristo está aqui para salvar a nossa alma, para nos dar a vitória, o galardão eterno, a vida eterna. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, Senhor. Então, meus irmãos, que fique certo para nós, batalha nós teremos até o fim. Enquanto nós estivermos nessa carne, nós teremos batalha. Mas Jesus está mandando dizer aqui nessa noite: resista às provações, resista à dificuldade, não adapte ao ambiente, porque o ambiente é sujo. O mundo jaz no maligno, assim diz a palavra do Senhor. E todos aqueles que estiverem no mundo vão para o inferno, porque quem estiver na carne não pode agradar o Deus Todo-Poderoso. Todo aquele que andar de acordo com os seus desejos do seu próprio coração, que não tiver renúncia, não tiver santificação, essa pessoa não vai para o céu. É a palavra de Deus que está dizendo. Amém? Que o Espírito Santo diga mais em vossos corações. Glórias a Deus, Senhor.